Fala galera, e aí, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Como eu falei que eu ia responder algumas perguntas que me mandaram lá pelo Instagram, então chegou o tempo e vai ser da hora. Foram algumas perguntas massa, eu gostei das perguntas. Ó, a primeira é: qual o motivo de usar as meias coloridas? Então, não tem nenhum motivo assim específico, eu creio que eu gosto, mas esse tipo, nesse jeito de usar essas meias coloridas e tal, eu peguei do amigo meu lá de São Paulo, onde que ele também usava. Eu vi ele usando, foi em 2019, acho que se eu não me engano. Aí eu vi ele usando e gostei e comecei a usar e eu acho legal. E é isso. A outra pergunta é: quando teve a certeza de que a África nasceu em ti? Então a certeza, eu acho que foi no momento quando eu estava lá na base missionária, onde que eu vi de fato essa chama queimando dentro do meu coração. É como se Deus, da mesma forma que Deus falou para Abraão, bem assim, e de ti farei uma grande nação. Então é como se Deus falasse para mim, entende? Igor, de ti eu farei uma grande nação. Então, resumindo tudo isso, Deus falou para mim, quando eu estava lá na base em 2018, que a herança que Deus me deu foi a nação africana, entende? O continente africano todo. E é isso. Aleluia. Em qual momento percebeu a experiência da salvação? Em qual momento você percebeu a experiência da salvação? Foi no encontro com Deus também, lá na base. Gente, eu acho que a maioria das perguntas eu vou falar lá na base, porque é onde que eu tive uma das mais experiências, assim, não todas, mas algumas. Então, foi no encontro com Deus lá na base. No encontro com Deus tem um vídeo que passa sobre aquele filme A Paixão de Cristo. Então, no momento que Jesus está sendo crucificado, eu estava vendo esse vídeo, eu estava em lágrimas. Aí, nesse momento, assim, eu olho pro vídeo e o Espírito Santo falou assim, ó: Igor, eu morri por você. E naquele momento eu vi como se fosse um amor de Deus caísse em cima de mim, entende? Eu tive essa revelação, essa experiência sobre a salvação. E também, eu acho que se eu não me engano, é nesse vídeo sim que tem aquela música, eu morreria de novo naquela cruz. Então, né, essa música me tocou muito forte também, e foi aí que eu tive essa experiência da salvação. Porque bem antes, eu achava que eu perdi a salvação, mas naquele momento assim, quando eu tive a revelação, meu amigo, você é louco, foi forte. Quando vai à África de novo? Eu já tenho palavra para voltar, lógico, Deus já falou que eu vou voltar, mas quando eu vou assim, o tempo certo, eu não sei ainda, mas eu acredito que é o tempo meu aqui no Brasil ainda, onde que eu vou estar edificando muitas coisas para a glória de Jesus. Aí sim, depois Deus, ele pega, me puxa uma flecha, ó, e que bala, meu amigo. Você é organizado financeiramente? Ixi, eu acho que de zero a 10 assim, eu acho que organizado financeiramente eu sou 5. Vamos dizer assim. Não, eu sou 4,5. Eu sou um desses dois, mas eu tô crescendo. Porque eu preciso de verdade me converter nessa área, para que eu possa avançar também nessa área, porque essa área a gente pensa que é algo comum, mas isso aí é muito importante futuramente. Aleluia. Você já é líder de célula? Qual a sua dificuldade na célula? Então, ainda não sou líder de célula, mas eu sou líder em treinamento. Então, e a minha maior dificuldade na célula, eu não, acho que eu não tenho uma maior dificuldade assim na célula, mas tipo, uma coisa que Igor, tenho muito foco e priorizo é que eu sempre, não eu assim, Igor, com a minha força, mas sempre levar as pessoas a olhar para Jesus, entende? Focar em Jesus, na presença. Isso que eu tenho priorizado mais nos jovens ali que estão na célula comigo. Qual a sua palavra do ano? Então, sobre essa pergunta, não sei se você sabe, mas desde 2018, quando começa o ano, tipo, dia 1º de janeiro, ou até antes, eu falo para Deus: Deus, me dê uma palavra para mim começar todo esse ano caminhando em cima dela. Então, a do ano passado, ele me deu Isaías 20. E esse ano, Jesus, quando eu estava lá em Garopaba, eu estava orando sobre isso, e quando eu estava vindo de volta para Porto Alegre,
Jesus falou bem assim, Igor, sua palavra do ano vai ser renúncia. Específico para mim, entende? Porque a palavra que a minha igreja, que a gente está vivendo, é o ano da aceleração. Mas específico para mim, Jesus falou que é o ano da renúncia. E mal começou o ano, eu já dei dando a minha Bíblia, a mais preciosa que eu tinha. Não, a segunda mais preciosa que eu tinha, eu dei. Foi como se eu estivesse arrancando meu coração e desse pra pessoa. Mas é isso aí. Conta como você se converteu. Na verdade, eu me converto todos os dias. Ué, tá brincando. Como eu me converti, eu estava sentado numa praça, na frente da minha outra igreja, estava assim escorado no gira-gira, e veio um amigo, que o nome dele é Daniel. Ele veio até mim e perguntou se eu queria ir no culto jovens. Mas só que a minha mentalidade, né, ele falou bem assim, vamos no culto jovens que depois do culto jovens vai ter futebol. Aí a minha mentalidade é, eu vou só por causa do futebol, né, nem esquece a igreja. Aí eu fui, gostei do futebol, gostei do pessoal e comecei a me envolver, fui vindo e praticamente eu tô aí desde de 13 para 14 anos. Mas com 16 anos eu me desviei. E é isso, aleluia. Uma pessoa que te inspira muito. Uma pessoa é muito pouco. Mas, tipo, na minha casa, onde é que eu moro, quem me inspira muito é minha mãe. Na minha igreja, quem me inspira muito é os meus pastores, os meus líderes e a minha filha espiritual. E, tipo, para pegar alguém de fora, assim, pelo Brasil, quem me inspira demais, quem me leva a ir profundo em Jesus, assim, é o pastor Aloysio, é o pastor Naor, é o Luiz Hermílio, Alessandro Vilas Boas e Cantarino também, que é um discípulo do Alessandro Vilas Boas. E outros caras aí que estão fluindo de Deus. E é isso. Vamos para a próxima. Tem várias perguntas, meus amigos. A 10ª. Qual o seu maior sonho? Então, o meu maior sonho assim não sei, mas tipo assim, eu tenho o sonho de montar um orfanato na África, é um dos meus maiores sonhos. Meu maior sonho também é ter uma Tucson branca, é ter uma casa nova, é casar, é viajar, enfim. Mas de uns tempos pra cá, não, do ano passado pra cá, eu tenho me visto assim, mas eu creio que o meu maior sonho, não excluindo esses outros sonhos que eu falei, mas o meu maior sonho é ser um homem de Deus, assim, é o que eu tenho buscado demais. Em tudo que viveu em Deus até agora, algo aconteceu que tu não esperava? Eu acho que foi ter ido para a África. Eu fui para a África com 22 anos. E é algo que eu não esperava. Porque eu achei que eu ia para a África, sei lá, bem mais depois, quando tivesse, entre aspas, assim, mais experiência, né, na missão com Deus. Então eu fui e foi uma experiência que tipo, eu não esperava assim, que ia ser tão rápido, entre aspas assim. Por que você cortou o cabelo? Porque, dá mó trabalho. Eu sei que eu falei que eu não ia cortar, mas dá mó trabalho pra tomar banho e pra pentear e pá, e tum. Eu uso um potão assim, ó, pro cabelo assim e tal. Eu acho que dá um mês, eu acho. E depois acaba. E depois tem que comprar outro e assim vai. Mas eu cortei porque, sei lá, mas tá da hora. Aleluia. 13. Meus livros favoritos são Abacuque e Tiago. Pelos ensino. Tu tem algum específico? É lógico que o meu livro favorito é João, né? Por que João, Igor? Porque ali João ele fala sobre Jesus, quem é Jesus, é o Filho de Deus. Fala que Jesus é o pão vivo e água viva. Fala que Jesus ele é o pastor das ovelhas. Ali também Jesus fala que ele é a porta. E assim ele vai, e fala ali também que Jesus amou o mundo, e fala que Jesus ele é a videira, e fala ali em João 17 que Jesus orou por nós, e assim vai. Também fala aqui aonde que aconteceu o primeiro milagre, foi no casamento, e por aí vai. Leia João, meu amigo. Qual a experiência mais profunda que teve com Deus? Eu acho que a minha experiência assim que me faz de fato todo dia querer Deus, entre aspas, com força,
Eu vou resumir, tá? Quando eu fui arrebatado, eu me vi assim no céu, muito, muito lindo assim. Eu me vi no céu, onde que eu vi alguém me pegou pela mão assim, me levou até um lugar que é onde estava sendo o momento das pessoas sendo coroada. Esse alguém me levou até lá. Eu vi Jesus com uns furos nas mãos, só que eu não vi a face. Eu vi os furos na mão e ele com uma coroa assim de ouro. Eu me ajoelhei na frente dele, ele botou a coroa na minha cabeça assim e falou bem assim pra mim: servo bom e fiel. E quando ele falou isso assim, é como se eu voltasse de volta pra terra, entende? E essa foi uma das maiores experiências. É da hora essa experiência. Qual conselho daria para um recém-convertido? Então, conselho eu daria que valorize os seus tempos com Jesus. Outro conselho que eu daria é nunca menospreze os pequenos começos, mas não vê os pequenos começos como algo pequeno. Outro conselho que eu dou, leia João também. Outro conselho que eu dou é ande sempre em família. E outro conselho que eu dou também é outro conselho que eu dou também é seja fraco diante de Deus, mas forte diante dos homens. Amém? Então esse é um dos conselhos que eu dou aí para vocês que estão aí se convertendo. E também nunca perca a sua fome por Jesus. Outra pergunta é como saber que é Deus falando contigo? A gente ouve três vozes, né? O nosso eu, o do inimigo e a de Deus. Como saber que é Deus falando comigo? Eu, por exemplo, preciso ter clareza que é Deus falando comigo e eu preciso ter paz. Ó, um exemplo assim, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto e Deus fala comigo assim, ó, Igor, vai lá no mercado e compra, sei lá, R$ 5 de pão. Fechou. E Deus falou comigo, vai lá e compra isso. E eu vou e vou lá. Aí chego lá e a mulher pesa lá e dá, sei lá, 5,10. Aí a mulher fala, deu 5,10. Aí eu falo, não, eu queria apenas R$ 5. Aí a mulher foi lá e coloca R$ 5, porque foi isso que Deus falou comigo, foi isso que eu senti paz, entende? Se eu buscar, por exemplo, algo a mais do que isso, talvez eu ficasse tipo assim, cara, não era isso. Eu ouvi R$ 5, não 5,10, entende? Então, praticamente é isso. É que também lá em João 10, Jesus falou que as ovelhas, ela ouve a voz do seu pastor. E também isso entra muito no lugar de ter intimidade, de conhecer a voz do seu amado, entende? Uma dica que eu dou pra vocês, a voz de Jesus, ela é suave, entende? Ela é muito suave assim, não é algo arrogante, entende? 17 é como faço para manter sempre a fome pelo Pai? Então, como que eu, Igor, faço isso? Te dar aqui três dicas. A primeira é ande sempre em família. A segunda é nunca perca a sua fome por Jesus. E a outra é ande com pessoas que amem mais a Deus que você. Como assim, Igor? Não que isso venha a ser uma competição, entende? Por exemplo, assim, se eu olhar para o meu caderno e ver assim, cara, isso aqui é uma referência para mim. Então, aquilo que ele faz me leva a ter mais fome por Deus. Então, eu vou fazer isso porque eu quero ficar nesse lugar de fome, nessa perseverança de fome, entende? Então, essas três dicas que eu dou para você que vai te levar a ter mais fome por Deus. E também uma das coisas que eu faço às vezes quando estou no meu quarto, eu ponho a mão na minha cabeça e falo bem assim, Deus, me batize com mais fome, entende? Me batize com mais fome. E também eu oro bem assim, Deus, que eu venha ter mais fome pela sua palavra, pela sua presença do que por comida e bebida, entende? Isso também me leva a ter mais essa permanência nesse lugar de fome. Amém? Outro é o que faço a paixão por Jesus continuar acesa todos os dias, como se fosse os primeiros? É muito bom essa pergunta. O que eu faço assim para essa paixão permanecer como se fosse o primeiro dia? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo tinha ali o Timóteo como seu filho espiritual. Então, Paulo falou bem assim para Timóteo,
siga o exemplo da sua mãe, da sua avó, essa fé que elas têm. Depois, se não me engano, é o versículo 7 ou 6, não sei, que fala que Paulo colocou as mãos em Timóteo e falou: reviva o dom que há em ti, reviva o dom que há em ti, entende? Então, ou seja, que praticamente ali, Timóteo, ele era um menino na fé, então praticamente que o Timóteo, ele tinha um coração, entende? Ele tinha um coração de menino, mas a sua mente ele era de homem. Como assim? Então, praticamente que o coração dele, dos primeiros dias, ele permaneceu até os últimos dias, como se fosse esse primeiro dia, entende? Ele tinha esse coração de menino, esse coração que estava sedento pela presença, mas a maturidade que ele tinha não era a mesma, entende? Então, é isso que me faz ter essa paixão como se fosse os primeiros dias. E nesse lugar, tipo assim, de reaviva o dom que há em ti, não é algo praticamente assim que, como eu posso falar, esse lugar de reavivar não é algo que você perdeu, entende? Mas é algo que você praticamente faz para que você não venha a perder, entende? Então, foi isso que me faz, foi isso que me leva a ter isso, entende? Então, a visão, por exemplo assim, a visão da paixão, ela não morre, entende? Mas a visão que se atualiza, ela perde a relevância, entendeu? Então, praticamente é isso que me fez nesse lugar de permanecer com essa paixão como se fosse os primeiros dias, amém? Então, eu nunca fui um cara que me fiz como nércio e tardio e acreditar como os discípulos lá no caminho de Emaús. E é isso, não sei se você entendeu. 19. O que fez sua vida espiritual romper de uma religião para um relacionamento vivo? O que eu fiz? Praticamente que quando eu me converti, eu era praticamente um cara muito religioso. Então, praticamente eu via Jesus dentro da caixa, entende? Mas quando eu coloquei Jesus fora da caixa, aí eu vi que, tipo assim, cara, uau, é isso Jesus em carne, entende? É porque muitas pessoas, eu era um cara muito que eu via Jesus como um Jesus histórico, entende? Um Jesus apenas da Bíblia. Então, quando eu entendi que Jesus, praticamente, ele era vivo, tudo mudou na minha vida. Porque muitas pessoas, ela não rompe essa religião, elas não rompem para outro passo, porque elas estão deixando Jesus dentro de uma caixinha, entende? Mas chegou o tempo de você colocar Jesus para fora dessa caixinha, romper essa religião. E uma coisa que eu falo para você é que a religião que Deus aprova, meu amigo, é cuidar de órfãos e da viúva, entende? Então, como que eu fiz tudo isso também? Mudança de mentalidade. Romanos 12 fala: não conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação da nossa mente. Entende? Como que eu vou mudar algo se eu ainda sou religioso aqui dentro? Entende? Porque se eu, por exemplo, me juntar com outros caras que antigamente queimavam comigo, você vai ver que, tipo assim, cara, isso aí é tudo desviado.